Olá, pessoas queridas, bem-vindo, bem-vinda a esse nosso canal. Nós estamos fazendo uma reflexão em cima desse livro Chamamentos, de Roberto Tranjan. Então, meu nome é Márcia Mêndola, sou psicóloga. E hoje, 34ª fagulha, o paradoxo daqui e do acolá. Nós falamos sobre o aqui e o acolá no vídeo anterior. Então, você já entendeu que se a gente está aqui na 34ª, é que você tem que ir lá na primeira, fazer esse caminho, até chegar aqui para você entender o que nós estamos falando, tá? Eu tô sem microfone, já encomendei, porque eu já vi que causou interferência, né, o microfone na gravação anterior. Eu sou uma pessoa que fala gesticulando, não tem jeito, esse é o meu jeitinho de ser. Então, nós vamos aqui no gogó, com o aparelho mesmo, fazendo o chiado que der, porque é isso que temos para hoje. Mas vamos lá, vamos recuperar. Na 34ª fagulha, o tema é o aqui e o acolá. O que ele está se referindo ao aqui e o acolá? Eu vou contar aqui a historinha que ele traz no final, né, da fagulha. Uma historinha da tradição budista. Certa feita, um discípulo perguntou ao mestre Zen como era sua vida antes da iluminação. E a resposta foi: cortava lenha, carregava lenha, acendia o fogo. E agora? Indagou o curioso, o jovem. O mestre respondeu sem hesitar: corto lenha, carrego lenha, acendo o fogo. E aí, o que ele vai trazer para a nossa reflexão? Não existe qualidade de vida na existência, não existe qualidade de vida sem antes expandir a consciência. Nem existe bem-estar, olha que nós falamos de bem-estar, no aqui, sem a ajuda do acolá. E aí ele vai dizer: tendo consciência do aqui e do acolá, a nossa vida não vai mudar e vai mudar. Então vamos entender isso melhor. Nós estamos falando sobre consciência. Então, uma grande questão primeira que nos passa: o que é a consciência? Do que nós estamos falando? Quando a gente diz consciência, quando a gente desmaia, a gente diz que a pessoa está inconsciente. Então, ela está dormindo, desmaiada, anestesiada, ela está sedada, entorpecida, ela está inconsciente. Ela não tem consciência do que está acontecendo com ela. Consciência é, então, saber, ter o conhecimento do que está acontecendo comigo e em torno de mim, tá? A gente atrela a questão da consciência o fato de estar acordado. Então, se eu estou acordada, eu estou consciente. Se eu estou dormindo, estou inconsciente. É um pouco mais do que isso. A gente pode estar inconsciente acordado. Como? É nesse entendimento de consciência quando a gente tem conhecimento de algo. Quando a gente passa a saber. E a partir do momento que a gente sabe, não dá mais para deixar de saber. Então, quando eu sei, quando eu abro meus olhos, olha o acordar, abrir os olhos, isso a gente pode entender no sentido literal,
Então, estar consciente, estar acordado, de olhos abertos, vendo as coisas. Mas a gente pode pegar como metáfora de estar de olhos abertos, significa que a gente está tomando conhecimento, estamos então cientes, percebendo. Já falamos sobre percepção, que percepção não é só ver, é ter uma compreensão daquilo. Então, eu posso estar de olhos abertos, acordada, mas inconsciente, ou seja, sem conhecimento sobre determinadas coisas. Há muitas pessoas acordadas, mas completamente inconscientes para a vida espiritual. Então, quando ele fala no aqui e acolá, ele está se referindo a uma vida aqui na matéria e o acolá numa dimensão que não vigora essa matéria, tá? Matéria entre aspas, porque a gente também teria que discutir o que é matéria e o que não é matéria. Então, nós vamos usar essas expressões: corpo e mente, corpo e alma e espírito, corpo e psiquismo. Então, o que é do corpo e o que é do espírito. Aí sim nós vamos estar diferenciando o que é de uma dimensão física, material, e o que é de uma dimensão imaterial, invisível. Né? A gente não está vendo. Não se trata de uma questão religiosa. A religião também vai abordar isso. Porque nós estamos aqui falando de uma percepção ampliada das coisas. Cada vez mais, quanto mais a gente sabe, mais a gente amplia. Também já falamos isso na parte da percepção. O que acontece? Se eu vivo no aqui, na matéria, eu vou cuidar dos aspectos materiais da vida. Eu vou cuidar do meu corpo. Olha o que eu falei, meu corpo. Se eu tenho uma visão materialista, eu vou falar que eu sou esse corpo, eu vou me referir desse jeito e vou dizer que eu tenho uma alma. Ou materialista nem acredita na alma, só tem um corpo e acabou. Então, a pessoa morreu, acabou. Isso é uma visão materialista da vida. Ainda que eu diga que exista uma alma, né? Mas eu não vivo conforme esse princípio de me identificar como um ser espiritual que está num corpo físico. Existe uma inversão e eu me identifico com o corpo material e entendo que há uma vida espiritual como se estivesse apartada de mim. Isso é também uma perspectiva, um modo de viver a vida a partir do entendimento que nós temos. Então, se o meu princípio o meu entendimento é que eu sou um ser espiritual e que eu estou na matéria para viver na matéria, ter uma experiência na matéria de desenvolvimento espiritual, eu vou me referir a mim como um ser espiritual que tem um corpo físico e que está aqui para viver experiências não só materiais, mas principalmente evoluir espiritualmente a partir das experiências na matéria. Significa que eu vou evoluir espiritualmente, então eu vou ampliar minha consciência, eu vou desenvolver meu lado moral, a partir dos relacionamentos que eu tiver com outras pessoas, a partir do cuidado que eu tiver com o meio que eu vivo, a partir dos estudos, a partir, inclusive, da forma como eu cuido do meu corpo, como eu durmo, como eu me alimento. Uma pessoa que tem consciência de que é um ser espiritual, ela pode até beber, vamos dizer assim, um vinho, uma bebida alcoólica, um vinho. A pessoa que
tem a perspectiva na matéria, ela pode beber muito vinho. Ela pode se tornar alcoólatra. Por quê? Porque eu falei no vídeo anterior. Essa busca constante de bem-estar e o corpo, ele vai dar uma experiência limitada, ele tem validade, o corpo perece, né? O corpo, se ele vai morrer, se eu como, eu tenho o prazer, no momento que eu como, depois esse prazer acaba, eu tenho muitas chances de desenvolver vícios para manter a sensação de prazer. Então a pessoa bebe, ela não bebe um copinho de vinho, ela vai beber um e o outro, e todos os dias, porque ela quer aquela sensação. Ela vai comer comidas que dão prazer. Agora, se eu tenho uma visão mais, vamos dizer, espiritualizada, né? Então, se a minha perspectiva é de que eu sou um espírito, estou no corpo, a minha relação com essas questões, por exemplo, eu posso parar de beber álcool. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali não vai fazer tão bem ao meu corpo físico. As decisões que eu vou tomar, elas estarão pautadas numa busca de bem-estar, em qualidade de vida e no cuidado com o corpo, mas acima de tudo no cuidado da mente. Eu sei que a bebida alcoólica interfere no cérebro ao ponto de alterar a forma como eu vou pensar e lidar com as coisas. E aí eu faço uma escolha consciente de não beber. Por isso que algumas coisas vão mudar quando eu tenho consciência e outras não vão. Eu vou continuar cuidando do meu corpo, só que vai mudar a forma como eu vou cuidar do corpo. Ele coloca aqui que a sua vida não vai mudar porque você vai continuar morando na mesma casa, mantendo os mesmos parceiros, parentes, amigos. Eu discordo. Por quê? Se você toma consciência, essa consciência, ela te dá um sentido de vida maior, que você pode olhar e falar assim, não faz mais sentido eu morar nessa casa. Ela me atendeu até agora. Só que agora não me atende mais, porque eu mudei a forma como eu vejo. E a consciência que eu tomo é assim, a gente abre os olhos, não é do corpo, é da alma. A gente toma consciência, ou seja, eu tomo conhecimento de determinadas coisas, não faz mais sentido fazê-las. Então eu abro mão de algumas coisas e eu passo a partir disso a fazer outras, eu faço outras escolhas, eu trago outras coisas para minha vida. Então muda assim, amizades acabam, se renovam, casamentos podem, relacionamentos podem também acabar, porque aquilo já não faz mais sentido. A gente está buscando o que na nossa vida? Nosso desenvolvimento espiritual, a gente está buscando atender o propósito, aquilo que nós viemos fazer. Nós estamos aqui para fazer alguma coisa grandiosa, mas não é grandiosa para o mundo, é grandiosa para nós. Eu posso escolher continuar sendo uma pessoa minúscula, pequena, insignificante. Eu posso abrir mão do meu próprio desenvolvimento, isso é uma escolha, mas é uma escolha que também tem prazo de validade, não dá. Se nós somos seres em evolução, em algum momento nós vamos ter que caminhar. Não dá para ficar parado muito tempo marchando no mesmo lugar, no mesmo ponto. A gente vai sentir mal.
vai sentir desconforto, né? A vida impulsiona para frente, a vida é dinâmica. A gente sente vontade de crescer, de se desenvolver. Por quê? Porque nós buscamos o bem-estar, e o bem-estar real, ele não está no aqui, na matéria, que é passageira, é momentânea, é perecível. O bem-estar real está no acolá. E o acolá não é longe. O acolá é simplesmente essa dinâmica da evolução. Ou seja, a gente vai olhar, a gente vai sempre caminhar. O acolá é uma expressão interessante porque nos coloca na marcha adiante. O aqui me mantém marchando no mesmo ponto, eu fico presa. Estar na matéria e cuidar apenas dos interesses da matéria é ficar marchando no mesmo lugar. Quando a gente marcha no mesmo lugar, cansa e ainda cava um buraco embaixo dos nossos pés, já perceberam? Vai desgastar. Não é. É pra gente seguir. Por isso que é uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de desenvolvimento. Quando a gente conhece um pouquinho mais, é um passinho que a gente deu para frente. O que é essa metáfora? Isso é toda metáfora. A gente pode morar na mesma casa a vida inteira, mas a nossa relação com a casa, com o ambiente, isso muda. Então, vamos lá. Nós vamos mudar. Nós vamos criar condições melhores para a nossa vida e nós vamos criar condições de identificar melhor qual o nosso propósito aqui. Isso vai passar a fluir. Então, veja que ele está neste ponto, nos levando para a tomada de consciência dessas duas dimensões, que a gente vive nessas duas dimensões. Uma dimensão material, uma dimensão espiritual. E só dá para a gente ter uma vida plena, uma vida com propósito, se nós equilibrarmos essa nossa experiência aqui, cuidando desses dois aspectos. Tem que cuidar desses dois aspectos. Não é negligenciar um em função do outro. Nem tanto a matéria, nem tanto a questão espiritual. É o equilíbrio, é o caminho do meio. E tem um ponto importante. A partir do momento em que a gente abre os olhos, em que a gente vê, não tem como desver. Não tem como não mais colocar aquele elemento de conhecimento na nossa vida. Integrar. Ele passa a fazer parte de nós, de quem somos. Se a gente tenta tapar os olhos, vendar, nós vamos causar um prejuízo a nós. Por quê? Porque agora nós sabemos que aquilo existe. E sabemos que se nós fecharmos os olhos, aquilo não vai deixar de existir, nessa dimensão espiritual, ela não vai deixar de existir, porque eu quero fechar os olhos e dizer, não, eu não vi nada disso. Aquilo não vai deixar de existir. E tem mais uma coisa que vai pesar, é que não vai dar mais para viver na ilusão. A gente vai ter consciência de que estará vivendo uma ilusão. Uma coisa é viver a ilusão porque estamos inconscientes. Outra coisa é viver a ilusão por opção, porque tem medo de olhar para a verdade. Medo de tomar consciência, ou seja, de lidar com aquilo que nós viemos. Mas presta bem atenção, se nós viemos para fazer determinadas coisas, se nós viermos com um propósito aqui, significa que nós temos condições disso.
é para a gente fazer. A gente estaria com medo de fazer? Por quê? Vai dar tudo certo. Tá temendo o quê? Se aquele é o nosso propósito, nós viemos aqui para cumprir, vai dar tudo certo. Desde que a gente tome consciência e passe a fazer escolhas que nos levam para o cumprimento desse propósito. Vai fluir. Então, quando é que as coisas não começam a dar certo, começam a dar errado? É quando a gente não vai na direção do nosso propósito. Aí começa a dar tudo errado. Quando a gente começa a ficar focado demais na matéria, focado demais naquilo que não vai nos sustentar por muito tempo. E se eu sei disso e fecho os olhos, logo, logo vem a culpa. Logo, logo vem um incômodo muito grande. Porque não dá para viver de olhos vendados por muito tempo. Não dá para a gente fingir que não viu, porque isso significa não viver a vida que foi feita para ser vivida. Significa que nós vamos perder energia, inclusive energia vital. Nós vamos deixar essa energia escoar. Vai embora. Vai perder a função. Nós vamos ir perdendo assim toda a oportunidade de crescimento. Nós vamos no livro que tem aqui, ó, As Mulheres que Correm com os Lobos, na história do Barba Azul, quando ela sabe a verdade, quando ela vê o que está por trás da porta, ela tenta esconder a chave e a chave sangra. Olha, isso é muito importante. A chave sangra. Não é qualquer coisa, é sangue. E o que acontece quando a gente perde sangue? Quando a gente tem uma hemorragia, vai vazando sangue, a gente desvitaliza. O sangue percorrendo o nosso corpo, ele nos mantém vivo. Quando o sangue para de circular, porque o coração parou de bater. Então, quando o sangue para de circular, ou quando o sangue acaba, ou seja, porque também ele pode parar simplesmente porque parou de ser bombeado, ou ele pode parar porque acabou o sangue. Significa a morte do corpo. A perda de sangue significa a perda do que é vital. A gente está deixando escoar a vida. Ela vai embora. A gente vai aceitando definhar e morrer. Porque não estamos vivendo a nossa vida. Não estamos vivendo a vida que foi preparada para nós. E é isso que a gente se perdeu. Em algum momento na nossa vida, a gente se perdeu e a gente precisa fazer toda uma reflexão e tentar ouvir o chamado para resgatar esse caminho de volta. Ou de volta, se a gente nunca teve nesse caminho, né? Mas recuperar ali, olhar para aquele caminho, tomar consciência e passar a seguir. Isso não significa que a gente vai caminhar sozinho. Significa que a nossa evolução é sozinha, é uma decisão nossa, é o nosso processo, é o nosso propósito. Mas não significa que a gente não vai estar acompanhado de um monte de gente. Que a gente não vai ter ali as companhias que nos apoiam, nos dão força, nos amparam, nos orientam. Nós precisamos das pessoas para o nosso crescimento também. Nós não crescemos sozinhos. Então é uma jornada, todo mundo é convidado a fazer. Cada um vai fazer a sua, mas nós estamos fazendo juntos. É muito bonito de ver que
tem tudo para dar certo. Se a gente conseguir despertar a consciência para essas dimensões, para que a gente consiga equilibrar. Uma vida em equilíbrio, uma vida mais consciente, é uma vida mais feliz. A gente fala tanto em busca de felicidade, ela não está tão longe assim. Não é aquela busca de prazer de quem está numa ponta da matéria. É o equilíbrio que vai nos dar o bem-estar, a saúde e a felicidade. Nos vemos na próxima fagulha. Tenha aí um ótimo final de semana, porque hoje é sexta-feira. E estaremos de volta para mais um passinho na nossa jornada.